estudioso da União Espírita Cristã, lá de Vila Velha, uma casa tradicional, com relevante serviço prestado ao movimento espírita. E, portanto, nós lhe damos boas-vindas, Hélio, lhe passamos a palavra. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Que a paz de Jesus, essa paz que nós já estamos sentindo, possa permanecer em nossos corações por muito tempo. Queridos, falar de Allan Kardec não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa gratificante. Nós talvez não tenhamos entendido a profundidade, o valor moral, a amplitude do caráter de Allan Kardec. Então, nesse mês que nós comemoramos, se fosse vivo, se estivesse vivo, teria feito 211 anos, nós precisamos registrar um tributo, uma homenagem a Allan Kardec. Esse trabalho foi desenvolvido, recebi o convite para fazer uma participação na Semana Espírita de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e quando me pediram para falar de Allan Kardec, eu fiquei imaginando como é que eu poderia abordá-lo sem falar de biografia, sem falar desses detalhes de localidade. Era essa a ideia. E nós vamos trabalhar aqui, então, em cima de uma projeção mostrando a importância de Allan Kardec. Estou sendo orientado pelo Roberto para chegar mais para cá, os companheiros estão vendo, né? Então, aqui está assim, a casa está chique, né? É. Então, falar de Allan Kardec, nós compreendermos quem é esse espírito, por que foi ele escolhido para ser o codificador, quais são os atributos morais de Allan Kardec. Será que nós conseguimos dimensioná-lo nessa homenagem que fizemos? Então, inicialmente, vamos trazer 3 referências, 3 textos da literatura espírita, para a gente dimensionar, ou tentar imaginar a envergadura moral desse companheiro que teria sido escolhido por uma preia de espíritos superiores. Ele era um espírito superior, estava participando daquela equipe dos encarnados, naquele momento da codificação, naquele momento do iluminismo, aquele momento que definiria a terceira grande revelação. E compreender, então, esse espírito vai ser para a gente muito importante, porque nós vamos poder nos espelhar em Allan Kardec e perceber as suas qualidades morais e nos avaliar nessa noite. E quem sabe, nos esforçarmos ainda mais para conquistarmos essas qualidades, porque eram qualidades essas que nos aproximam dos espíritos superiores. Inicialmente, eu trouxe o texto que está registrado no livro Cartas e Crônicas, através de Francisco Cândido Xavier, e o texto do Espírito Irmão X, o nome, pseudônimo usado por Humberto de Campos, né, em algumas obras depois do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas nesse texto vai nos narrar um episódio muito interessante. E está no capítulo 28, que tem como título Kardec e Napoleão. Esse capítulo vai nos contar a história de um grande conclave que aconteceria na virada do século XVIII para o século XIX. Então seria uma reunião no plano espiritual, num altiplano, num lugar especial, onde se reuniriam espíritos de várias nacionalidades, de vários segmentos, filósofos, cantores, pensadores, músicos, encarnados no desdobramento do sono e desencarnados, onde eles se reuniriam naquela data tão especial para tratarem de assuntos muito especiais. Os assuntos a serem tratados naquele conclave, vejam bem, companheiros, seria o combate à ignorância e à miséria. Então, naquele dia especial do projeto de Jesus, haveria uma reunião de espíritos especiais e elevados, aonde se estudaria técnicas, métodos para combater a ignorância e a miséria. Deus, Jesus, nunca esteve ausente, sempre presente ao nosso lado, olhando as deficiências, os caminhos tortuosos que a humanidade foi tomando na violência, no crime, nas sombras, e vem trazendo seus missionários a fim de que a gente possa se realinhar com o projeto da perfeição moral, da conquista do amor. Então, nesse momento, haveria essa reunião para lançar os métodos, as ideias novas para corrigir, de uma vez por toda, a ignorância e a miséria, que tanto hoje ainda nos incomodam. Vivemos num país
onde 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria, vivendo com cerca de R$ 80 por mês, não é? E mais um outro assunto importante que seria tratado nesse conclave seria a preparação da nova era de fraternidade e da luz. Seria a preparação para o advento do Espiritismo, que viria com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 e que precisava também de um planejamento, de uma avaliação de pessoas, de pontuações, para que esse projeto pudesse funcionar de acordo. Dito isso, então, nós vamos encontrar, já reunidos, na noite de 31 de dezembro de 1799, nessa região especial do plano espiritual, esses todos os companheiros. E eis que, de repente, abre-se os céus, e imaginamos que lá do alto vem uma caravana, abre uma estrada de luz. Já estamos num ponto alto especial do universo espiritual. E agora abre uma estrada de luz. E começam a descer por aquelas estradas seres de claridade celestial. Além do que estavam ali, alguns militando ainda no corpo físico, no desdobramento do sono, como já tinha dito, e alguns outros que ao longo da história lutaram para melhorar a humanidade, desce de estrada de luz espíritos com uma claridade celestial intensa. E narra assim o texto de Humberto de Campos, do irmão X. Dentre todos aqueles que desciam, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Segue a espiritualidade. Na destra guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos éfios que passavam apressados, prorromperam um cântico de hosanas sem palavras articuladas. E conclui: a multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Estava diante daquele conclave alguém extremamente importante. Os companheiros concordam comigo? Mas o texto vai nos narrar na continuidade. Foi então que o corso, Napoleão, presente ali numa missão, se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldades na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. Então Napoleão, o então imperador, ajoelha-se diante desse espírito iluminado. E diz o texto: celeste emissário, amoroso, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto e procurou abraçá-lo. A atitude dos amigos espirituais, daqueles que militam na luz e no amor, nunca querem nos humilhar, compreendem as dificuldades que enfrentamos e nos abraçam, nos acolhem. E nesse momento, então, que nós vamos ver a narrativa do capítulo, vai dizer que ouve-se a voz, então, do Espírito de verdade, travando o diálogo com Napoleão. O Espírito de verdade não se apresenta, somente é ouvida a sua voz do mais alto ainda. E diz assim o Espírito de verdade, aquele que trouxe-nos a codificação, aquele responsável, o líder da equipe de espíritos superiores, que trouxeram a codificação. E diz assim: César ontem, falando com Napoleão, e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Dizendo a Napoleão que ele teria uma participação importante na implantação do Espiritismo. Queridos, esse pontífice da luz era Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Já deu para compreender o nível de evolução, a envergadura moral desse espírito? Não era um espírito qualquer, era alguém muito considerado e importante. Alguém que já tivera adquirido uma capacidade de amar profundamente. Essa é a primeira referência. E aí a gente vai então ver que no dia 3 de outubro de 1804, quase 4 anos depois daquele conclave, nasce na cidade de Lyon,
Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa é a primeira referência. A segunda, eu extraí do livro chamado Allan Kardec, do Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen, volume 2, capítulo 1, A Fagulha da Regeneração, item 4. Narra-nos o episódio que quando, diz assim o texto, no momento de publicar o Livro dos Espíritos, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com um pseudônimo. Um detalhe apenas para a gente considerar aqui. Allan Kardec, extremamente culto, letrado, mestre, professor, já tinha escrito várias gramáticas, editor de vários livros, e agora ele está diante do lançamento de um livro que não é dele, e ele pensa, vou assinar com o meu nome? Talvez isso provoque alguma confusão para os leitores, mas segue o texto do Van Tuyl e do Zeus. Sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou de alvitre de assinar o nome de Allan Kardec. E a gente vai ver a revelação. Nome que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera no tempo dos druidas nas Galhas, hoje França. A gente sabe que os druidas eram sacerdotes dos gauleuses e dos celtas. Um povo que teve o seu ponto auge, seu ponto máximo, 1000 anos antes de Jesus. E ele, Allan Kardec, já tivera uma encarnação que era sacerdote. Os celtas acreditavam na reencarnação. Os celtas acreditavam na imortalidade da alma. Tinham seus equívocos, né? Acreditavam na possibilidade de uma reencarnação num corpo animal, né? Acreditavam também que haveriam seres nas florestas especiais, mas enfim, no resumo, na essência da doutrina dos celtas havia verdades que o Espiritismo confirmaria hoje com muita clareza. Então, Allan Kardec, para evoluirmos então o nosso raciocínio, já era, há 1000 anos antes do Cristo, um sacerdote. Um homem que tinha valores morais para assumir e conduzir religiosamente um povo. Imaginamos então concluir com isso uma imagem de Allan Kardec, espírito superior. Para terminar essa ideia só de introdução, vamos lá em Francisco Cândido Xavier, quando ele escreve um pequeno livro, um livreto lançado pela FEB, chamado Traços Biográficos, onde ele vai narrar aquele primeiro encontro que ele teve com Emmanuel, onde o projeto de escrever os livros de forma psicográfica seria colocado à mesa, colocado à pauta. Diz assim Chico Xavier: lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, ele, Emmanuel, me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinos de Jesus e as lições de Allan Kardec. Vejam que Chico Xavier, que Emmanuel, se colocando numa posição, e Emmanuel, o companheiro que nós conhecemos, importantíssimo para a doutrina espírita no mundo, para o avanço, para a interpretação religiosa do Espiritismo. E ele se colocando numa posição aquém de Jesus, claro, e de Allan Kardec. E conclui dizendo assim, disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec e procurar esquecê-lo, colocando então os ensinos de Jesus acima de tudo e seguindo na mesma linha, numa hierarquia moral, Allan Kardec. Chico Xavier e Emmanuel, então, avalizando o caráter íntegro da moral de Allan Kardec. Dá para a gente entender que estamos falando aqui e prestando uma homenagem a um espírito extremamente evoluído, um espírito que tinha uma missão extremamente grave e importantíssima. E vamos ver por quê. Diz lá, coloquei Allan Kardec ali, no livro Obras Póstumas, na segunda parte, quando vai falar da missão, dessa missão, diz assim o texto: convidado pelo Espírito de verdade para assumir a tarefa da codificação, diz Allan Kardec, espírito superior, pronto para trabalhar,
desejoso da tarefa. Ele vai dizer: se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Queridos, a gente pode fazer um paralelo com alguns vultos do movimento espírita, do cristianismo. Maria de Nazaré, diante do anjo Gabriel: faça a tua vontade na tua serva. Né? Se formos voltar no Velho Testamento e vamos encontrar Samuel: envia-me a mim, Senhor, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente vai trazer um texto do Novo Testamento, aquele de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Consta da conversão de Paulo. Paulo teria encontrado com Jesus, visto-o transfigurado, iluminado, na estrada de Damasco, e a luz é tão intensa que ele fica cego temporariamente. E aí ele pergunta a Jesus, ele se rende a Jesus e procura perguntar qual seria o próximo passo agora. E a proposta do Cristo é que ele entre na cidade e aguarde. E aí ele aparece então em sonhos, Jesus vai até em sonhos, diz o texto, capítulo 10, ora, vi em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ananias, pronto para o trabalho. Os espíritos superiores nos deixam um exemplo, a prontidão para o trabalho. Curioso é que aqui ele vai receber a ordem de entrar em Damasco, de socorrer Paulo de Tarso e tirar as escamas dos seus olhos, para que ele pudesse ver, além da visão física, com os olhos espirituais, e se tornar o grande baluarte, talvez o quarto maior homem do cristianismo, somados aí a João, Pedro e Tiago, os grandes apóstolos do Cristo. Mas vejam bem a prontidão. Allan Kardec, de igual maneira: se é da providência divina, conte comigo. Eis-me aqui. Queridos, a primeira lição dessa noite: eu estou disposto a servir? Estou disposto a trabalhar? Ou eu ainda tenho fabricado desculpas convencíveis? Sim, eu me convenço. Não, essa tarefa é difícil, eu não posso, eu coloco obstáculos e deixo de fazer. Mas a obra do Cristo continuará incessantemente, porque se eu não fizer, ele levantará um outro. Nós bem sabemos que se Allan Kardec falhasse na codificação, Leon Denis já estava pronto para ser o substituto imediato. E imagino que Leon Denis falhando, teria um outro também, não sei quem é o nome, não nos foi revelado. Mas o projeto vai acontecer. O mundo de paz que nós queremos, que é a proposta do Espiritismo, vai acontecer, com a minha participação ou sem ela. De sorte teremos se nos incluirmos nesse projeto e se nos dedicarmos ao trabalho de prontidão para fazer aquilo que nos for solicitado. Seguindo o raciocínio, continua o Espírito de Verdade falando com Allan Kardec. E vejam que depois do sim, ele ainda faz colocações, podendo Allan Kardec ter recuado no segundo momento. O Espírito de Verdade diz para Allan Kardec: previno-te que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Transformar e abalar o mundo inteiro. Queridos, temos consciência que a doutrina que temos, irmãos, é capaz de abalar e transformar o mundo inteiro? Nós temos verdades que ninguém tem. Nós temos compreensões, nós hoje sabemos, através do meio espírita, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que passamos pelas situações que vivenciamos. Explicações claras, lógicas, objetivas, que vêm angariando inúmero crescimento no meio do Espiritismo. O último censo revelou que a religião que mais cresceu no Brasil foi o Espiritismo. 30 milhões de brasileiros são simpatizantes do Espiritismo, leem e consomem livros da FEB, livros espíritas. Por que será? Porque nós temos respostas. A nossa geração não aceita mais as respostas evasivas. Nós queremos raciocínio lógico, e o Espiritismo tem. Se você não é espírita ainda, vai nos ouvir pela internet, ou está nos ouvindo aqui presente, nós desafiamos você a investigar o Espiritismo. A lógica espírita que torna Deus bom e justo. Bom e justo. E, acima de tudo, amoroso. Então, Allan Kardec
diante do alerta do Espírito de verdade, ele não recua. Então, para a gente começar a avaliar Allan Kardec, eu trouxe 4 blocos aqui. 4 blocos de informação do caráter moral de Allan Kardec para a gente avaliá-lo. E, nesse processo, olhar para a gente. Queridos, viemos aqui essa noite, não foi por acaso. Viemos aqui para olhar para a gente. Essa é a única função. Estamos nessa vida para aprender a amar, para nos corrigir as dificuldades morais que estão na gente e não invalidam o nosso processo de evolução, não. Fazem parte da gente, ainda estão muito impregnados. Há sombras, há desejo de vingança, há ódios, raivas, há falta de perdão, há inveja, há medos e culpas. Estão em nós, fazem parte, mas eu preciso me deslocar de uma zona de conforto e acomodação para começar a me mudar, de verdade, fazer a reforma íntima, olhando para mim, não me conformando com a minha situação, mas também não punindo, não me chibatando, não me autoflagelando, pelo contrário, entendendo a minha limitação, mas não deixando de lutar com todas as minhas forças para me vencer. Nós podemos cometer erros e vamos continuar estando no caminho da perfeição? Sim. O grande problema, a gravidade está em cometermos erros voluntariamente. Eu sei que está errado, eu sei que não deveria fazer e ainda faço. Talvez por fraqueza ou talvez por estar sendo vencido pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, nos 4 blocos que vamos trazer, o primeiro aqui agora, vou abordar. Nesse primeiro, a humildade, a modéstia e o desinteresse. Vejam bem que são qualidades morais próximas umas das outras, algumas delas até sinônimas, mas é assim que é a colocação que a espiritualidade traz para a gente. Allan Kardec teria sido escolhido por sua humildade, modéstia e desinteresse. Mas o que é humildade? Vamos entender a humildade? Humildade, segundo o dicionário, é um atributo característico de quem possui o conhecimento sobre seus próprios limites. Durante um tempo da história, do nosso psiquismo, da evolução psicológica da raça humana, nós acreditávamos que humildade era sinônimo de humilhação. Não é verdade. Humilde, é aquele que tem consciência do que ele representa. Então, por exemplo, se eu me considero um bom profissional e digo que eu estou sendo humilde. Eu não estou mentindo, talvez usando uma ideia de falsa modéstia. Não, reconheço as qualidades que tenho. Mas também preciso reconhecer as dificuldades que ainda imperam no meu coração. É isso que me faz crescer. Quantas vezes nós, por não sermos humildes, justificamos, negamos, apontamos dedos para os outros e continuamos perecendo do mesmo mal moral. É preciso que eu entenda que a humildade vai me trazer uma consciência de realidade. Queridos, olhe a sua sombra com amor, mas procure vencê-las. A proposta do Cristo é essa. E Ele nos disse que nunca nos deixaria sozinhos. Ele vai dizer no livro de Mateus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que todos os habitantes terráqueos se tornassem espíritos perfeitos. Ele vai estar conosco. Disse-nos, repassando a informação do próprio Deus, ele diria: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Somos criaturas importantes, queridas e amadas do Cristo, individualmente, quer estejamos em qualquer nível de evolução, quer estejamos numa zona inferior ou ainda migrando para o superior, mas todos somos amados. Então essa humildade Allan Kardec tinha. E era preciso, para ser um espírito evoluído, mais evoluído, deter essa qualidade. A primeira que o Cristo exemplificou, vejam bem, companheiros, governador do planeta, o próprio governador, resolve encarnar aqui, diz no livro Exilados de Capela, que não tem o aval da FEB, a gente só cita por questão, só para passar o pincel, né, por cima, mas diz lá que o Cristo teria ficado de 3.000 a 4.000 anos para preparar o corpo, o perispírito, para poder encarnar aqui, no mundo tão inferior. Vejam o nível de evolução do espírito crístico. Para preparar o perispírito leva de 3.000 a 4.000 anos e encarna com um corpo perfeito. Nunca ficou doente, não teve doença sequer. Um corpo perfeito.
Tão perfeito que surgiria daí o mito da ressurreição. Sepultado numa caverna, num túmulo cedido por José de Arimateia, no dia seguinte não é encontrado o seu corpo, e ele reaparece aos discípulos, às mulheres, materializado. E o corpo não foi encontrado. As perspectivas e a ideia que se tem é que esse corpo perfeito, assim, muito mais evoluído do que os habitantes de Júpiter, esse registro está na Revista Espírita, vai dizer para a gente que aquele corpo teria desintegrado. Aí, as matérias encontradas no Santo Sudário, que os cientistas não sabem o que é ainda, não é? Um corpo elevadíssimo. E ele vem nos dar o exemplo de humildade. Nasce numa manjedoura. Nasce entre pobres, numa pequena aldeia de Nazaré. Nasceu em Belém e vem para Nazaré, uma pequena aldeia. Queridos, a humildade, então, Allan Kardec nos deixa como exemplo. A segunda qualidade desse primeiro bloco é a modéstia. Allan Kardec vai nos mostrando essa qualidade de modesto, desambição, humildade. Tem a ver, ele poderia muito bem dizer, nossa, eu fiz um trabalho danado, imagina, companheiros, mais de 1000 médios em redor do mundo, sem internet. Isso é um detalhe importante. Não era e-mail que ele recebia, não. Fazia uma pergunta, mandava para mais de 1000 médios em redor do mundo, não sei quanto tempo isso levava, chegavam as respostas e ele ia verificar quais eram as coerentes e que tinham o mesmo sentido para formular uma resposta correta. Trabalhou demais. Morreu de tanto trabalhar. A gente sabe disso. Antecipou o seu retorno de tanto trabalhar. E vejam bem, companheiros, poderia ter discutido, não, eu quero colocar o meu nome nisso aí. Para aí, sou eu. Trabalhei muito, eu quero o meu nome. Mas não quis. Abriu mão, usou da desambição e da modéstia. Quantas vezes, companheiros, nós queremos os louros da vitória, né? Nós queremos os reconhecimentos. E eu me lembro daquela passagem do Cristo, quando ele narrava aquela história que 2 homens foram orar e um deles era fariseu. Inclinado ao culto externo. E ele sobe na escada do templo e bate no peito, olhando para cima, dizendo alto, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu sou maravilhoso, Senhor, eu não sou igual aquele miserável que está ali, não. Eu sou maravilhoso. E diz Jesus que aquele miserável, sem ter coragem de olhar para cima, de cabeça baixa, bate no peito e diz, Senhor, tem compaixão de mim, pobre miserável. E diz Jesus que aquele foi ouvido, porque ele não pretendia reconhecimento. Quantas vezes nós erroneamente queremos ser aquele que aparece. Queridos, quem tem que aparecer, e aqui parafraseando Paulo de Tarso, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus de Nazaré. É ele o governador, é ele que precisa ser exaltado. Nenhum de nós. Somos todos deficitários ainda, devedores, lutando para nos melhorar. Não somos melhores que ninguém. Somos todos iguais. Precisamos sim ser melhores do que nós mesmos a cada dia. Validando a questão 918 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec falaria do homem de bem, dizendo que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor que ontem e amanhã procurará ser melhor do que hoje. Modéstia é uma da segunda qualidade, então, de Allan Kardec, que o faz escolhido para ser o codificador. E, por fim, o desinteresse. Parece que a gente está repetindo, mas é um pouco. Desinteresse é desprovido de sentimentos e propósitos que visam somente o bem-estar próprio. Allan Kardec pensou no bem geral. Queridos, todas as vezes que o bem for bem só para mim, cuidado. Por detrás disso pode haver o mal. O bem, para ser bem, tem que ser bem para todos. Eu preciso abrir mão do meu personalismo para colocar em prática os princípios trazidos pelo Evangelho de Jesus. E isso não é fácil, não. É desafiador. É a luta diária. Porque algumas vezes a minha lógica vai me encaminhar para não perdoar. É verdade. E com sentido. Como é que eu vou perdoar se ele continua me agredindo ainda?
Faz lógica isso, uma lógica até razoável, mas não é a lógica do Evangelho que me propõe perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. É um desafio. O Cristo nos sinalizaria para uma caminhada desafiadora, mas com um final muito feliz. Um final recompensador, um final onde nós sentiríamos a verdadeira paz. Essa que a gente está buscando, e às vezes confundindo com aquisições materiais, com garantias de um futuro melhor, uma poupança, um patrimônio. A paz do coração, a paz da consciência, a paz quando eu paro e olho para mim e valido os meus esforços, mesmo que eu não tenha conseguido fazer os resultados serem os melhores. Mas eu fiz a minha parte. Isso é paz, é consciência tranquila. Então a gente vai abordando a questão do desinteresse e essa generosidade de Allan Kardec, que o levaria, então, por conta desse primeiro bloco, a ser o escolhido para codificar. No segundo bloco de características de Allan Kardec, vamos encontrar também 3. Primeira, coragem, perseverança inabalável, perseverança e inabalável firmeza. Quis botar um pouquinho maior a tela de projeção para não ficar, para a gente poder ler melhor. Vamos por parte. Coragem. Algumas vezes nós achamos que coragem é o contrário de medo, não é? A gente aprendeu meio nos sinônimos, né? Que coragem, o contrário é medo. Na verdade, o contrário de medo é fé. O contrário de medo é fé. Nós enfrentamos as dificuldades da vida com fé. E não a fé cega, não. A fé racional. Aquela que pode ser provada, aquela fé inabalável que é capaz de ser submetida à razão e à lógica. É essa fé. Quando eu olho para a situação do mundo, eu sei que nós vamos superar. Eu sei que a crise é mais uma passageira. Os mais experientes aqui entre nós já passaram por crises que o Brasil está passando, piores. Houve uma época, eu me lembro, um casamento de um amigo meu, em Belo Horizonte, não pude ir, porque não tinha combustível, não tinha álcool. Os companheiros lembram disso? Quem lembra vai dizer quantos anos tem. Bom, não tinha álcool, não teve álcool, não tinha combustível. Crises difíceis nós passamos. Se a gente quiser retroceder um pouco mais na história, vamos voltar lá na era glacial. O planeta ficou gelado. E a raça humana deu seu jeito. Não é verdade? Essa crise nós vamos superar. Vai ser mais uma, que vai servir de aprendizado para fortalecer a gente no intelectual, no espiritual, no caminho da fé, para a gente se vencer. Isso é fé. Allan Kardec tinha coragem. Tinha essa fé. Ele tinha essa capacidade de enfrentar as adversidades. Vejam que coragem é força ou energia moral que leva a afrontar os perigos, é um valor, é um destemor, ânimo, intrepidez e bravura. Se formos olhar a história de Allan Kardec detalhadamente, não é essa a proposta dessa palestra, mas quantos processos, quantas mentiras, quantas fofocas e intrigas lhe foram feitas. Quantas? Inúmeras. Allan Kardec foi vítima de vários momentos difíceis, mas os enfrentou. Naquele alto de Barcelona, por exemplo, onde os livros foram queimados, a postura de Allan Kardec de se silenciar, orientado pelo Espírito de verdade, é verdade? É bem verdade? E que bem verdade, né? Ser orientado pelo Espírito de verdade, se cala, e aquele fato vira notícia, e aí as pessoas ficaram curiosas, que livro é esse que você mandou queimar? Nós queremos pelo menos olhar um pouquinho, né? E aí aquela explosão, o que era para ser contrário, foi a favor. Queridos, coragem, Allan Kardec enfrentou, com equilíbrio, desafios para nos deixar também um exemplo. Será que temos enfrentado os desafios da vida com dignidade, com postura, com equilíbrio, com harmonia? É fácil isso? Não é também não. Ele é o espírito superior. Nós podemos espelhar em Allan Kardec o comportamento? Devemos. Às vezes a gente se entrega, numa terminologia mais popular, joga a toalha, né? Se rende. Não está na hora de nos rendermos, não. Está na hora de vencermos. Continuar vencendo, enfrentar de frente as dificuldades. E mais,
sair da dificuldade, a serenar meu coração, para não focar a dificuldade, mas focar as soluções. Porque se há problemas, vou garantir para os companheiros, há soluções. Porque senão não seriam problemas. Se não tivesse soluções, não seriam problemas. Para ser problema, tem que ter solução. Talvez a minha dificuldade hoje, física, financeira, familiar, seja um desafio, um convite ao crescimento. E eu preciso enfrentar com coragem. Tem horas que parece que a gente não está aguentando mais, não é? Tem horas que a gente, meu Deus, eu não vou aguentar. Quem já passou por isso? E de repente, uma restituição de imposto de renda que estava retida, o dinheiro entra, é um telefonema de um amigo dando uma ideia, meu Deus, não tinha pensado nisso. Coragem para enfrentar os problemas com dignidade. Porque como diz Paulo de Tarso no Cântico da Vitória, na carta aos Romanos, capítulo 8, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Cristo está ao nosso lado para nos conduzir à grande vitória, a vitória sobre nós mesmos. E dificuldades, essa crise vai passar, mas eu tenho uma notícia para dar para os companheiros, virá outra. É assim, a gente cresce com crises, com dificuldades. Se não fosse assim, a humanidade estagnaria. Mas então coragem é a segunda, mantendo essa mesma linha do segundo bloco, perseverança. Ah, quantas vezes a gente desiste fácil. A gente acha que Deus é Deus fast food, é Deus miojo. Né? Senhor, eu quero a resolução do meu problema em 3 minutos. Botei água para ferver, hein? Não é assim. Tem respostas que Deus vai te dar negativas. Não é para a gente ainda. Não é para você ainda. Tem resposta que Ele vai dizer, espere, aguarde o momento adequado. Tem respostas que são imediatas, é para você sim, toma. Eu preciso saber ouvir e ler os sinais de Deus. E tranquilizar o meu coração, isso é confiança. Porque se eu persevero, eu sei que um dia eu vou atingir o objetivo. Pensemos em Thomas Alva Edison, já comentei dele aqui na outra oportunidade. Fez a experiência do invento da lâmpada 1080 vezes, parece que é isso. 1080 vezes. Imagina lá pela vez 500, explodiu de novo, e chega Edison todo preto de fumaça, e chega em casa, a mulher já não gostava mais de estar perto dele, cheirava fumaça, tudo explodia. A família, os amigos devem ter dito, Edson, Edson já não viu, porque olha só, já tentou 500 vezes, então, chega Edson, chega, isso não vai acontecer nunca. Edson tentou mais 580 vezes, e um dia o filamento ficou incandescente. E graças à persistência, à perseverança daquele homem, estamos aqui hoje, de noite, nos enxergando com clareza. Claro que evoluiu, mas aquele homem foi perseverante. Algumas vezes a solução do meu problema, querido, está pertinho de mim, mas eu desisto. Eu estou quase chegando. É igual aquele homem que abre um buraco na terra, planta uma semente, rega, cuida, toma conta, e não dá nada. Não nasce nada. Ele resolve abandonar aquela semente e vai embora. A 100 metros, um broto sai do solo. Ele não viu. Ele não vê. E aquela planta vai morrer, porque ele não ficou ali para ver, para usufruir dos resultados. Queridos, há respostas que vão demorar. A gente pensa assim, o Espiritismo muito novo, 158 anos, 59? Não vamos fazer conta não. Pouco, novo, religião mais nova do mundo. Ainda haverão muitos fatos para acontecer. Mas nós estamos no caminho e na direção correta. Porque a proposta do Cristo de construção do reino pessoal, o reino dentro de cada um de nós, está sendo sedimentada pelas orientações dos espíritos superiores através de Allan Kardec. Agora eu posso olhar e entender a lógica de um processo de aproximação com a divindade. Até então era místico, era mágico e era milagroso. Nós agora podemos entender pela lógica. Perseverança, então, é aí essa constância e persistência no projeto. Allan Kardec, imagina, companheiros, repetindo aqui brevemente por causa do relógio, 1000 médios ao redor do mundo. Não tinha? Era lamparina, era lampião.
escrito a pena, tinta e pena. Não digitava, não errei, deleto. Não. O trabalho foi árduo, mas ele persistiu nas respostas, nas perguntas, no trabalho. Será que não é um exemplo para a gente também? E por fim, nesse segundo bloco, inabalável firmeza. Queridos, eu sei para onde eu quero ir. A qualidade ou estado de quem é firme, sólido, estabilidade. Você chegar numa rodoviária aqui de Vitória e num guichê qualquer e perguntar, disser assim para a pessoa que vende a passagem: eu quero uma passagem. A pessoa vai te olhar e vai perguntar: para onde? Querido, sem saber para onde você quer ir, nós não vamos a lugar nenhum. A gente se perde. É preciso saber para onde eu quero ir. Eu tenho um projeto, eu tenho uma meta. A minha meta é a reforma íntima. A minha meta é me melhorar. A minha meta é ser perfeito um dia, não nessa encarnação, mas um dia. E a perfeição começa agora. Eu preciso ter projetos. Quantos livros eu vou ler por ano? Quantos reuniões espíritas eu vou vir por ano? Que estudos eu vou participar? Que análise honesta eu vou fazer de mim? De que eu vou abrir mão? De que tipo de comportamento eu vou me vigiar para evitar? Vou me afinizar com Deus cada vez mais através da prece diária? Projeto que requer trabalho, não vai ser fácil não, requer trabalho. Então no segundo bloco a gente vê então Allan Kardec, os motivos pelos quais teria sido ele escolhido para ser o codificador. Terceiro bloco, esse é menor, prudência e tato. Allan Kardec foi escolhido porque era prudente e tinha tato. O que é prudência? Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. Por mais que eu tenha fé, eu preciso ter precaução. Há algumas atividades, em alguns lugares, que eu preciso ir com uma equipe, com mais pessoas. Então a minha fé, eu tenho fé demais, vou encher meu carro de cesta básica e vou de noite numa região carente, perigosa, distribuir. E depois eu vou dizer que a espiritualidade não me protegeu? Não é bem assim não. Vou pegar meu carro, vou sair correndo a 140 por hora e vou dizer que a espiritualidade tem que me proteger porque eu estou indo para uma tarefa. Não, eu saio mais cedo de casa, eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter essa cautela, eu tenho que me precaver dos perigos da estrada, das possibilidades. Então eu chego atrasado para uma tarefa qualquer, porque eu saio em cima da hora, e aí tem um engarrafamento, eu fiquei na estrada. É um erro grave? Não, mas eu podia ter evitado. Eu preciso me programar melhor, eu preciso ter essa cautela, essa precaução. Allan Kardec tinha. Era prudente, e foi prudente no projeto de implantação da doutrina espírita. Prudente para lançar a primeira edição com 501 perguntas. E esperar a maturidade, lançar o livro que é o Espiritismo, esperar a maturidade para em 1860 lançar a segunda edição completa. Essa que nós temos acesso hoje. Fazendo as mudanças necessárias, as corrigendas. Prudência, cautela. Esse tato aqui se refere aqui, que é a qualidade, é a prudência, é a habilidade de encaminhar um assunto. A gente às vezes tem alguma dificuldade de falar, de dizer o que está sentindo, de ser assertivo. Queridos, nós podemos falar tudo o que pensamos. Não é o que nós pensamos, o que falamos, é como falamos, como eu me dirijo, como que eu introduzo o assunto. Às vezes a gente tem a maior das intenções, a intenção é muito boa, eu vou lá pedir desculpas e saio de lá com uma nova briga. Não é assim que acontece? Não tive tato para esperar a hora certa, para quem sabe fazer uma aliança com o intermediário. Fulano, vai lá, primeiro, diz que eu estou chateado, que eu fiz aquilo com ele, mas eu quero pedir desculpa. Vai lá, ao amigo do meio, vai lá. E aí a pessoa se prepara. Não é? Eu vou direto, daqui a pouco eu arrumei uma outra confusão. Eu preciso ter tato. E Allan Kardec tinha tato e por conta disso foi escolhido para ser o codificador. Quarto e último bloco, vou correr um pouquinho. Devotamento, abnegação e disposição a sacrifício. Eu vou pular esse bloco, porque ele é muito comprometedor, né? Devotamento. Devotamento é essa qualidade de ter dedicação, de ter grande empenho. Será que nós somos dedicados ao projeto de reforma íntima? Será que eu sou dedicado na tarefa que eu abraço na casa espírita? De aplicar o passe? Se eu sou dedicado no dia do passe, eu não como comida pesada. Se eu estou na reunião mediúnica, eu evito comportamentos, pensamentos, evito
me irritar naquele dia, para ser uma ferramenta melhor na mão da espiritualidade. Isso é devotamento, é dedicação. Vou fazer uma palestra que já fiz 10 vezes. Eu preciso rever a palestra, reestudar, com calma, para que o trabalho seja bem feito, para glorificar o nome de Jesus. É isso. Estamos aqui, queridos, para exaltar a Jesus. Allan Kardec, a gente vai provar daqui a pouco esse profundo devotamento. Segunda, a abnegação, que é renúncia, sacrifício. Fazer o paralelo com disposição a sacrifício. Será que estamos dispostos a fazer sacrifício? É domingo à tarde, depois do almoço, a semana de trabalho pesa-nos nos ombros e o telefone toca. É um irmãozinho pedindo socorro. E eu olho para o telefone, todo mundo tem um Bina, eu olho para o Bina, eu olho para o telefone e não atendo. Não é? Porque o companheiro não merece meu sacrifício ou eu não quero fazer sacrifício. Eu preciso me despertar para o sacrifício. Jesus fez por nós o maior de todos. Não é? Se deixou morrer, se deixou ser crucificado. Poderia muito bem, se não quisesse, como diz no diálogo a Pedro, lá no Getsêmani, diz: Pedro, embainha a tua espada. Aquele que fere com espada, a espada será ferido. Você não imagina que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Eram 120 mil espíritos superiores à guarda particular de Jesus. Dá para avaliar o quilate desse companheiro? Espírito crístico? 120 mil. 1.000 soldados romanos vezes 12. 120 mil espíritos superiores. E ele se permite ao sacrifício. Para me dar exemplo, será que eu estou disposto a me sacrificar? Às vezes é de manhã cedo. Às vezes a tarefa é de manhã cedo. Às vezes as crianças da educação infantil não são as melhores crianças. Vêm de um lar desestruturado, vêm cheio de dificuldades, militam na desobediência. Eu preciso fazer sacrifícios para ser amoroso, para olhar ali um espírito pequenininho, milenar, que hoje tem a oportunidade de receber novas informações e que vai ser, através de mim, esse canal que vai fazer fluir o amor do Cristo para ele, que no futuro vai fazer diferença. Será que estou disposto a sacrifício, companheiros? Essa ação ou efeito de me dispor, ter boa condição mental, apesar da dificuldade, apesar de enfrentar um entendimento fraterno, por exemplo, um caso de suicídio, desestabiliza, mas eu preciso ter condição mental de entender que ali vai só um corpo, só morreu o corpo, o espírito é imortal, vai passar por dificuldades e provações numa zona umbralina, quem sabe no Vale dos Suicidas, mas vai ser resgatado pela misericórdia divina, de novo, numa outra hora. Eu preciso olhar para as pessoas como seres espirituais e entender que todos somos irmãos e merecemos nos amar. A proposta do Cristo era essa, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, vai dizer para a gente: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Se eu não levar a sua carga, meu irmão, eu estou sendo, mais uma vez, cristão de camiseta, cristão de boné, cristão de adesivo. Eu preciso ser cristão no coração. Paulo diria que nós seríamos cartas vivas do Evangelho. É sério. Vamos adiante então, só para a gente começar a falar de Allan Kardec e introduzir, para começar a terminar, não vou terminar agora, vou terminar dentro do tempo. No livro Céu e Inferno, capítulo 1, no item 4, diz assim: o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. A certeza da vida futura trazida pela comunicação mediúnica. Nós hoje temos plena convicção, e a ciência vem provando isso, que a vida continua, que a vida não termina no túmulo, e que nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos e fazemos. E está aí o Espiritismo, então, opor esse dique à incredulidade, que durante tanto tempo, associada ao ateísmo e ao materialismo, fizeram parte da história, da nossa história da humanidade, como conceito verdadeiro. E agora nós podemos olhar para a gente e entender
o Deus da razão, o Deus da lógica. Aquele Deus que o Cristo diria quando o fariseu o inquiriu, dizendo para ele, qual é o grande mandamento? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. O Deus da lógica, o Deus que no livro dos Evangelhos do Espiritismo diz para a gente, não me lembro agora a parte que diz assim, é preciso amar a Deus, mas saber por que o amamos. Não é mais teoria, não é mais teorização, é vida, é vivenciar. Não é mais Jesus o marco da história, mas é Jesus entronizando o meu coração, o rei da minha vida. E aí então a gente vai ver na Revista Espírita de maio de 1869, e aí aqui a curiosidade que eu tinha citado, queridos, Allan Kardec desencarnaria 31 de março de 69. Deixou escrita as revistas até o final do ano. Que coisa impressionante, que dedicação. Às vezes a gente faz as coisas em cima da hora, né? A palestra é amanhã, eu estou pesquisando agora. Quem sabe na hora, né? Quiçá na hora. Deixou prontas as revistas. Olha que exemplo de sacrifício, de dedicação e de abnegação. E aí diz assim o texto da Revista Espírita, lá de maio de 1869. O Espiritismo tem por máxima, fora da caridade não há salvação. Isso é, a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a mútua benevolência. Resume tudo, não é? Essa benevolência mútua, essa tolerância, essa liberdade de consciência. Precisamos aceitarmos como somos. As diferenças religiosas, de nacionalidade, de condição financeira, todas elas, qualquer uma. Eu preciso olhar para os meus companheiros como meus irmãos. E então a Kardec a gente precisa enxergar como sendo exemplo. Kardec é um excelente exemplo que nós podemos olhar e, investigando, como fizemos essa noite, procurar trazer para nós mesmos aquelas qualidades. E Kardec, exemplo sempre. Há uma corrente de espíritas desavisados que já sugerem reler Kardec. Reler para rever conceitos. Queridos, vamos reler para sermos adesos aos conceitos. Não mudou ainda não. Kardec ainda é Kardec. As obras básicas ainda são as obras básicas. Prefira ler obras básicas. Prefira ler obras avalizadas pelo cunho da FEB. Prefira, para não inserirmos em conceitos, às vezes, tão perturbadores. Né? Planeta Chupão, sabe, umas coisas meio sem sentido, sem fazer crítica a ninguém aqui. Não precisamos disso. Paute-se na proposta de Allan Kardec para não cometermos erros. E aí, então, quando falo em exemplo, vou contar uma historinha, e essa historinha é de Napoleão. Napoleão era um imperador guerreiro. Ele ia para os campos de batalha. E em Paris, naquela ocasião, a batalha era dentro da cidade. E conta a história que Napoleão um dia fugiu de dois inimigos, dois perseguidores, soldados adversários. Ele entrou numa loja que vendia tapetes. Uma loja grande, cheia de tapetes. E ele então entra embaixo dos tapetes. E se esconde ali, e o dono da loja observando. E daqui a pouco chegam os dois inimigos, olha para o dono da loja e pergunta, Napoleão está aqui? E ele diz que não. Mas aqueles homens desconfiados pegam a espada, vão nos tapetes e dão alguns golpes. Napoleão pequenininho, por sorte não foi atingido por nenhum golpe. E quando os soldados, os dois inimigos continuam correndo, depois de um tempo prudente, eles saíram de baixo. E o dono do estabelecimento, achando que teria feito muita coisa, diz assim, Napoleão, qual é a sensação de estar tão perto da morte? Napoleão finge que se sente ofendido. Como é que ousas falar assim, o imperador? Chama os guardas, prendem aquele homem. E há um julgamento. E o condenam a ser fuzilado. E levam aquele homem para o pelotão de fuzilamento. Diante do muro, os soldados armados, Napoleão coloca uma venda nos olhos daquele homem e está do lado e grita, preparar, apontar, fogo. E os tiros não são disparados. E Napoleão tira a venda dos olhos daquele homem e diz isso. Essa é a sensação de estar perto da morte. Não é?
exemplificando com a atitude, com a vida. Mas, infelizmente, narra-nos o texto, fechando de Cartas e Crônicas, capítulo 28, o texto inicial, diz assim: Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, fracassou na missão mais uma vez. César, como César fracassou no Império Romano e agora fracassaria também no projeto do Cristo para trazer o Espiritismo. Foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte. Mas, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra. E completa o texto: inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Teria cumprido a sua missão, trazendo para a gente a oportunidade de investigar essa doutrina que seria capaz de iluminar as vidas humanas, cumprindo a missão do Nazareno. E então Allan Kardec, só nos resta, companheiro, dizer obrigado. Eu quero propor que a gente diga junto obrigado, Allan Kardec, mas antes eu vou colocar uma música. Eu pedi ao Roberto para colocar para mim, uma música que tem um videozinho, a gente conhece, e quem souber cantar, vamos cantar juntos, prestando esse reconhecimento, essa homenagem, então, a Allan Kardec, e no final da música a gente vai fazer um coro, dizer do coração, obrigado, Kardec. Vamos botar a música aqui rapidinho. Prometo que eu não vou cantar aqui para não estragar a música.